Canal Rastros do Medo. A lenda de São Judas do Rio Doce, no coração de Minas Gerais, espremida entre montanhas que guardam segredos milenares, existe uma cidadezinha esquecida pelo tempo. São Judas do Rio Doce. Para quem não conhece, é daquelas cidades onde a poeira da estrada conta histórias e o cheiro de café coado se mistura com o aroma de lendas antigas. Mas São Judas não é famosa pelo seu café ou suas montanhas. É conhecida, ou melhor, temida por uma cicatriz na paisagem, o Túnel de São Judas, apelidado pelos moradores de Túnel do Medo. A história do túnel remonta aos anos 30, época de ouro da ferrovia no Brasil. Dizem que era para ser uma obra grandiosa, um elo vital para o transporte de minério e café. Mas a construção foi assombrada por uma série de tragédias inexplicáveis. Acidentes bizarros, desabamentos repentinos, trabalhadores que simplesmente desapareciam. Os boatos corriam soltos, a terra estava amaldiçoada, o túnel era um portal para algo maligno, o capeta estava cobrando sua parte. A obra foi abandonada e o túnel ficou ali, uma boca escura e profunda na rocha, engolindo a luz e a esperança de quem se atrevia a se aproximar. Com o tempo, o Túnel do Medo se tornou um playground macabro para os mais corajosos, ou insensatos. Adolescentes testavam sua bravura, lendas urbanas floresciam a cada anoitecer. Diziam que almas penadas vagavam por seus corredores, que vozes sinistras ecoavam de suas profundezas, que a própria escuridão lá dentro era viva, se contorcendo e se alimentando do pavor dos incautos. A aposta fatal nossa história começa. Com Gabriel, um jovem de 20 e poucos anos, jornalista recém-formado e um cético convicto. Gabriel era de Belo Horizonte, acostumado com a agitação da cidade grande e considerava essas lendas do interior como bobagens, frutos da imaginação, fértil de gente sem muito o que fazer, mas ele tinha um lado aventureiro e uma sede insaciável por uma boa história. Algo que o tirasse da rotina de matérias sobre inaugurações de padarias e festivais de pequi. Seus amigos, Lucas e Mariana, eram como ele, jovens, curiosos e um tanto imprudentes. Lucas, um aspirante a fotógrafo com uma câmera nova e um desejo ardente de capturar o inexplicável. Mariana, a mais sensata do grupo, mas com uma curiosidade inegável e uma paixão por histórias de terror que a puxava para as profundezas do desconhecido. A ideia de ir ao Túnel do Medo surgiu em uma noite de pizza e cerveja, regada a histórias de assombração. Gabriel, com seu ar de superioridade intelectual, desafiou os amigos. Besteira, gente. É só um túnel velho. A escuridão assusta, a mente prega peças. E pronto. O que vocês acham de ir lá e provar que essas lendas são só lendas? Lucas, sempre pronto para uma aventura, topou na hora. Demorou e eu filmo tudo. Imagina a repercussão de um vídeo desvendando o Túnel do Medo. Mariana hesitou. Ela conhecia as histórias, aterrorizantes e persistentes, que circulavam por São Judas do Rio Doce. Seus avós, que moravam em uma cidade vizinha, sempre a alertavam sobre os perigos daquele lugar. Gente, vocês têm certeza? Minha avó sempre falou que o túnel é diferente, que a gente sente uma coisa ruim lá dentro. Gabriel riu com um sorriso de escárnio. Ah, Mariana, sua avó é das antigas. É claro que o túnel é diferente, é escuro, úmido, abandonado. É o ambiente perfeito para a imaginação criar monstros. Mas monstros de verdade? Duvido. A aposta estava feita. Eles passariam uma noite inteira dentro do Túnel do Medo. No dia seguinte, iriam a São Judas do Rio Doce para se preparar para a aventura. Levaram mochilas com lanternas potentes, baterias extras, um kit de primeiros socorros, comida, água e, claro, a câmera de Lucas. Gabriel estava determinado a provar que as lendas eram apenas contos de fadas para adultos. Mas o Túnel do Medo tinha outros planos.
A chegada em São Judas. A viagem de Belo Horizonte até São Judas do Rio Doce foi marcada por um silêncio crescente no carro. A paisagem, antes vibrante e cheia de vida, gradualmente se transformou em uma tapeçaria de tons de verde escuro e cinza, com montanhas imponentes que pareciam observar cada movimento deles. As placas de trânsito foram substituídas por pequenas indicações corroídas pelo tempo, e as casas se tornaram mais espaçadas, mais humildes, com as janelas muitas vezes fechadas, como se guardassem seus próprios segredos. Ao chegarem a São Judas, o sol já começava a se despedir, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a atmosfera da cidade parecia absorver a luz, mantendo-se em uma penumbra constante. As ruas de terra batida eram estreitas e sinuosas, ladeadas por casarões antigos, com telhados de barro e varandas de madeira que rangiam sob o peso do vento. As pessoas que cruzavam o caminho deles, poucas e dispersas, pareciam olhar com uma mistura de curiosidade e apreensão, como se soubessem o propósito da visita dos três forasteiros. Gabriel, apesar de sua bravata, sentiu um leve arrepio. A cidade era estranhamente quieta, um silêncio que não era de paz, mas de algo contido, algo que esperava. Lucas, com a câmera em punho, tentava capturar a essência do lugar, mas percebia que a lente não conseguia traduzir a estranha sensação que pairava no ar. Mariana, por sua vez, sentia o peso das lendas se tornando cada vez mais real, como se a cidade mesma estivesse avisando-os. Eles estacionaram o carro perto de um pequeno armazém, o único comércio que parecia estar funcionando. Ao descerem, o cheiro de terra molhada e mato se misturou com um odor metálico e úmido, que parecia vir das profundezas da terra. O ar estava pesado, carregado de uma umidade que penetrava nos ossos. Dentro do armazém, um senhor de idade, com a pele enrugada e olhos profundos, os observou com uma expressão que misturava ceticismo e pena. Ele estava atrás do balcão, limpando uma garrafa empoeirada. Era seu Joaquim, um dos mais antigos moradores de São Judas e guardião de muitas histórias da região. Boa noite, disse Gabriel, tentando soar casual. Estamos procurando o túnel de São Judas. Seu Joaquim parou o que estava fazendo, os olhos fixos nos três jovens. Um silêncio pesado preencheu o pequeno armazém, interrompido apenas pelo zumbido de um inseto que voava perto de uma lâmpada pendurada no teto. O túnel do medo, vocês querem dizer, corrigiu seu Joaquim, a voz rouca, como se as palavras tivessem de fazer um esforço para sair. E o que vocês jovens querem lá a essa hora? Mariana, sentindo o desconforto aumentar, tentou explicar. Ah, senhor, a gente veio para conhecer. Somos estudantes e ouvimos falar muito sobre a história do túnel. Seu Joaquim deu um sorriso sem dentes que não transmitia alegria. Estudantes de história ou de assombração? Ele largou a garrafa e apoiou os cotovelos no balcão, os olhos ainda fixos neles. Muitos já foram lá querendo provar algo. Nenhum voltou igual. Alguns não voltaram de jeito nenhum. Gabriel, sentindo um desafio em suas palavras, tentou retomar o controle da conversa. Senhor, nós somos de Belo Horizonte e lá a gente não acredita muito nessas coisas de assombração. Viemos para mostrar que é só um túnel abandonado, nada mais. Seu Joaquim suspirou, balançando a cabeça lentamente. A descrença é uma arma de 2 gumes, meu rapaz. Ela te cega para o que não quer ver, mas te deixa vulnerável ao que está lá, esperando para ser notado. O túnel, ele não é um lugar, ele é uma entidade. Respira, sente e se alimenta. Mariana engoliu em seco. Lucas, apesar de tentar manter a compostura, apertou a câmera em suas mãos. A aura do lugar, as palavras do velho, tudo contribuía para uma sensação
de que eles estavam prestes a pisar em um terreno perigoso. Ele se alimenta de quê, seu Joaquim? Perguntou Mariana, a voz quase um sussurro. De medo, respondeu o velho, os olhos fixos nos dela, de pânico, de desespero, de cada grito que ecoa em suas paredes. E vocês, meus jovens, têm muito a oferecer a ele. Um calafrio percorreu a espinha de Mariana. Gabriel, contudo, manteve sua postura. Agradecemos o aviso, senhor, mas somos bem preparados e céticos, como eu disse. Seu Joaquim apenas deu de ombros, como se a decisão já estivesse tomada e ele não pudesse fazer mais nada. O caminho é por ali. Ele apontou para uma trilha estreita que se perdia na escuridão da mata. Sigam a trilha até o final. Mas lembrem-se, o túnel não quer que vocês saiam, e ele tem maneiras de garantir isso. Com o crepúsculo se transformando em escuridão total, eles deixaram o armazém, as palavras de seu Joaquim ecoando em suas mentes. O silêncio da noite em São Judas era diferente do silêncio da cidade grande. Era um silêncio vivo, preenchido por sons indistintos que pareciam vir de todas as direções. O farfalhar das folhas, o coachar de sapos, o sussurro do vento entre as árvores. Mas havia algo mais, algo que parecia se mover na periferia da audição, um som que não deveria estar ali. Era o som do túnel do medo chamando. A boca do inferno, a trilha até o túnel do medo era escura e tortuosa, um emaranhado de raízes e pedras escondidas pela vegetação densa. A luz das lanternas deles mal conseguia penetrar a espessa cortina de árvores, que pareciam estender galhos como dedos esqueléticos, tentando agarrá-los. O ar estava cada vez mais frio e úmido, impregnado com um cheiro estranho de terra molhada, mofo e algo mais, algo indescritível que evocava a ideia de decadência e escuridão profunda. Mariana caminhava à frente, a lanterna tremendo ligeiramente em suas mãos. Ela podia sentir o peso das palavras de seu Joaquim, e a atmosfera opressiva da floresta só intensificava essa sensação. Seus olhos vasculhavam a escuridão, procurando por algo, mas encontrando apenas sombras dançantes e a promessa de um medo que parecia se materializar a cada passo. Lucas vinha logo atrás, a câmera ligada, capturando o que podia. Ele estava fascinado pela atmosfera, mas não podia negar que um arrepio constante percorria sua espinha. Cada som na mata, o farfalhar das folhas, o estalo de um galho, o uivo distante de um animal, parecia amplificado, transformado em algo sinistro pela imaginação. Gabriel, apesar de sua fachada de ceticismo, sentia uma estranha opressão no peito. A escuridão não era apenas a ausência de luz, era uma presença que parecia observá-los, avaliando-os. Ele tentava racionalizar, atribuindo o medo ao ambiente e à sugestão. Mas a sensação de que algo estava errado, profundamente errado, teimava em persistir. Após o que pareceu uma eternidade, a trilha se abriu em uma pequena clareira. E ali, imponente e aterrorizante, estava ele, o túnel do medo. A visão fez o coração dos três saltar no peito. Era uma boca escura e cavernosa, escavada na rocha, que parecia engolir a própria luz que as lanternas deles lançavam em sua direção. A entrada era alta e larga, mas a escuridão em seu interior era tão absoluta, tão densa, que parecia um vácuo. Não havia luz, não havia eco, apenas um silêncio assustador que parecia sugar o som. As paredes da entrada eram feitas de pedra bruta, com musgo e líquen crescendo em suas superfícies úmidas. Gotas d'água escorriam lentamente, formando pequenas poças no chão de terra e pedregulhos. O ar dentro do túnel era ainda mais frio e pesado, com um cheiro metálico e terroso, que lembrava sangue seco e terra antiga. Era um cheiro que grudava nas narinas, um cheiro de morte e de tempo.
Acima da entrada, a rocha se erguia em um arco irregular, quase como uma arcada dentária de alguma criatura gigante. A vegetação rasteira pendia de suas fissuras como cabelos emaranhados e, estranhamente, não havia nenhum sinal de vida por perto, nem mesmo o canto de um grilo ou o voo de um inseto. Apenas o silêncio e o frio que emanavam da escuridão. Lucas levantou a câmera tentando filmar a entrada, mas a lente parecia resistir à luz, capturando apenas um negror sem fim. Meu Deus! É mais imponente do que eu imaginava. Ele murmurou, a voz trêmula. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu não gosto disso, gente. É sufocante. Parece que a gente está olhando para o nada. Gabriel, apesar da pontada de apreensão, manteve a pose. É só um túnel, gente. Grande e escuro, mas só um túnel. Vamos lá, quanto mais cedo entrarmos, mais cedo sairemos. Ele deu o primeiro passo, a lanterna apontada para o abismo. O feixe de luz desapareceu na escuridão a poucos metros, como se fosse engolido por ela. O ar lá dentro era gelado, úmido, e tinha um peso quase físico, uma pressão nos ouvidos que parecia empurrar para baixo. Mariana e Lucas seguiram, suas lanternas se juntando à de Gabriel, mas ainda assim a escuridão parecia se intensificar. A cada passo, o mundo exterior se tornava mais distante, as luzes da cidade sumindo atrás da curva da trilha. O som do vento desapareceu, substituído apenas pelo eco abafado dos próprios passos. E então eles pararam. No centro da entrada, no chão de terra batida, havia algo. Um objeto pequeno e retorcido. Gabriel se abaixou para pegar. Era um medalhão de metal enferrujado, com uma gravação quase ilegível. Ele mal conseguiu distinguir as iniciais JS e uma data, 1935. Mariana observou o medalhão, um arrepio percorrendo seu corpo. JS. Será que era de algum trabalhador? Dessa época que o seu Joaquim falou, Gabriel ponderou, o medalhão pesado em sua mão. Pode ser. Talvez alguém que o tenha perdido durante a construção. Mas por que estaria aqui, tão perto da entrada? Um som sutil, um arranhar quase inaudível, veio do fundo do túnel. Era como se algo estivesse se movendo nas profundezas. Um som que não deveria existir. Os três se entreolharam, os corações acelerados. O que foi isso? Sussurrou Lucas, a câmera apontada para a escuridão. Gabriel sacudiu a cabeça, tentando manter a calma. Deve ser o vento ou, sei lá, algum animal. É um túnel, faz barulho. Mas o som se repetiu, mais distinto desta vez. Um arrastar, seguido por um estalo seco, como se algo pesado estivesse sendo arrastado, e em seguida, derrubado. Mariana agarrou o braço de Gabriel. Não é o vento, Gabriel. Eu ouvi. Tem algo lá dentro. O ceticismo de Gabriel começou a rachar. Aquele som era muito deliberado para ser algo natural. Mas eles já estavam ali, na boca do túnel, com a promessa de uma noite inteira pela frente. Recuar agora seria admitir que o velho seu Joaquim estava certo, que as lendas tinham um fundo de verdade. E Gabriel não estava pronto para isso. Ainda. Vamos. Lá, ele disse, a voz um pouco mais tensa do que o normal. Deve ser só a nossa imaginação. Precisamos ir mais fundo para encontrar um lugar seguro para passar a noite. Eles deram os primeiros passos para o interior do túnel do medo. Cada passo era um mergulho mais profundo em um abismo de escuridão e incerteza, onde o silêncio era interrompido apenas pelos próprios batimentos cardíacos e pelos sons inexplicáveis que pareciam emergir das próprias paredes do túnel. O túnel do medo os engolia, e a verdade era que eles não sabiam se conseguiriam escapar. Os sussurros das sombras. A cada passo para o interior do túnel do medo, a escuridão se tornava mais opressiva, mais densa, como se as paredes do túnel sugassem a luz das lanternas, tornando-as meros pontos tremeluzentes em um oceano de negror.
O cheiro de terra molhada e mofo se intensificava, misturado com um odor metálico e fétido que lembrava algo em decomposição. Era um cheiro que parecia grudar nas narinas, um aviso sutil de que eles estavam entrando em um lugar onde a vida e a morte se misturavam de formas indescritíveis. As paredes do túnel, quando a luz da lanterna as alcançava, eram irregulares e úmidas, com fissuras que pareciam veias expostas na rocha. Gotas de água escorriam por elas, formando pequenas poças no chão irregular, que refletiam a luz das lanternas como olhos brilhantes na escuridão. O chão era coberto por pedras soltas, lama e uma espécie de poeira fina que levantava a cada passo, criando um véu fantasmagórico no ar. O silêncio lá dentro era assustador. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência, o silêncio de um lugar onde a vida se recusava a existir. O único som audível era o eco abafado de seus próprios passos e a respiração pesada de cada um deles. Mas, de vez em quando, um sussurro parecia emergir da escuridão, tão baixo que mal podia ser discernido. Era como se as paredes do túnel estivessem falando, contando segredos antigos e sombrios. Mariana, com sua sensibilidade aguçada, foi a primeira a ouvir os sussurros de forma mais clara. Eram vozes indistintas, masculinas e femininas, que se sobrepunham umas às outras como um coro de lamentos. Eram palavras sem sentido, fragmentos de frases que pareciam flutuar no ar, vindo de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. "Vocês estão ouvindo isso?" Um delas sussurrou, a voz embargada pelo medo, apertando o braço de Gabriel. Gabriel e Lucas pararam, as lanternas tremendo ligeiramente em suas mãos. Eles haviam tentado ignorar os sons sutis que os acompanhavam desde a entrada, atribuindo-os ao vento ou à imaginação. Mas agora os sussurros eram inegáveis. "O que é isso?" perguntou Lucas, a voz baixa, quase inaudível. Ele levantou a câmera, tentando capturar os sons, mas o áudio da gravação parecia registrar apenas um chiado estático, como se o túnel se recusasse a ter seus segredos revelados. Gabriel tentou manter a calma, sua mente cética ainda procurando por uma explicação lógica. "Deve ser o eco do túnel, gente, ou o vento entrando pelas frestas. A acústica de um lugar assim pode pregar peças." Mas a cada passo, os sussurros se tornavam mais claros, mais insistentes. Eles pareciam vir de perto, de longe, de cima, de baixo. Eram vozes que pareciam implorar, lamentar, algumas pareciam gritar em agonia. Eram vozes que carregavam o peso de um sofrimento antigo, de uma dor que jamais foi silenciada. De repente, Mariana parou abruptamente. Ela apontou a lanterna para uma das paredes, que parecia mais lisa que as outras. Ali, quase imperceptíveis, sob a camada de musgo e poeira, havia arranhões profundos na rocha. Arranhões que pareciam ter sido feitos por unhas, desesperadamente, tentando escapar. Eram muitos, sobrepostos, como se várias pessoas tivessem tentado cavar seu caminho para fora dali. "Olhem isso", Mariana murmurou, o rosto pálido. "Não, foi o tempo que fez isso. Alguém fez isso." Lucas se aproximou, a câmera focada nos arranhões. Parece que alguém estava tentando escapar. O coração de Gabriel deu um pulo. O ceticismo, que antes era uma fortaleza, agora se desfazia em pequenos fragmentos. Aqueles arranhões não eram naturais, e os sussurros, de repente, um som metálico e agudo ecoou pelo túnel. Era o som de uma picareta atingindo a rocha. 1, 2, 3 vezes, ritmicamente, como se alguém estivesse trabalhando nas profundezas do túnel. O som era tão real, tão presente, que os três olharam uns para os outros, os olhos arregalados de terror. "Vocês ouviram isso?" sussurrou Lucas, a voz tremendo incontrolavelmente. Gabriel não conseguiu responder. Sua garganta estava seca.
A picareta. Não podia ser o vento nem o eco. Era o som de algo que estava lá. Os sussurros se intensificaram, tornando-se um coro de vozes chorosas, lamentando a dor e a injustiça. E então, uma voz se destacou das outras, mais clara, mais definida. Uma voz feminina que parecia chorar. Não, não, por favor. O túnel, ele não quer. Mariana e Gabriel se viraram bruscamente. A luz da lanterna de Lucas, que caíra no chão, iluminava um ponto específico da parede. E ali, projetada na rocha úmida, estava uma imagem. Não era um vulto, nem uma sombra. Era uma projeção clara, vívida, como um filme antigo. Era um homem de rosto cansado e sujo de fuligem, com uma picareta em punho. Ele batia na rocha, o som de suas batidas parecendo emergir das próprias paredes. Ao lado dele, outro homem, mais jovem, carregava pedras em um cesto. Seus rostos eram de exaustão e desespero. E enquanto eles trabalhavam, a imagem se movia e os sussurros se tornaram mais claros, transformando-se em conversas, em ordens, em lamúrias. Mais rápido, João! O capataz está vindo! Essa rocha é dura como o diabo, Pedro. Não vamos conseguir acabar hoje. E então, o chão tremeu. Não um tremor de terra, mas um tremor vindo do interior do túnel, como se algo estivesse se partindo. A imagem do homem mais velho, o tal João, se virou, os olhos arregalados de terror. O teto está vindo abaixo! Corram! Um grito coletivo ecoou pelas paredes do túnel. A projeção mostrava os homens correndo desesperadamente, mas era tarde demais. Uma avalanche de rochas e terra desabou sobre eles, esmagando-os sem piedade. O som era ensurdecedor. O grito de dor e pânico se misturou ao som do desabamento. E então, a imagem se desfez, desaparecendo tão rápido quanto apareceu, deixando apenas a escuridão e o eco dos gritos. Lucas estava tremendo incontrolavelmente, as mãos cobrindo o rosto. Eu vi tudo. Eles morreram aqui. Mariana estava em choque, os olhos fixos no ponto onde a projeção havia aparecido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. As lendas eram verdade. Essas pessoas morreram aqui presas e suas almas estão presas aqui também. Gabriel, o cético, estava sem palavras. Ele havia testemunhado algo impossível, algo que desafiava toda a lógica e ciência que ele conhecia. Aquilo não era um truque da mente, não era um eco. Era uma lembrança, uma gravação de um momento de pânico e morte impregnada nas paredes do túnel. Ele pegou o medalhão enferrujado do bolso, as iniciais JS. Seria João Silva? Algum dos homens que ele acabara de ver morrer? Um calafrio percorreu sua espinha. O túnel não estava apenas assombrado. Ele estava vivo com as memórias daqueles que haviam morrido ali. E parecia querer que eles testemunhassem cada momento daquele terror. O ar no túnel parecia ficar ainda mais denso, mais pesado. O cheiro de decomposição se intensificou e uma sensação de frio glacial penetrou em seus ossos. Os sussurros voltaram mais altos, mais urgentes, como se as vozes das vítimas do desabamento estivessem pedindo por ajuda, por justiça. Não nos deixem! Estamos presos! Ajuda! A escuridão nos consome! Salvem-nos! Gabriel se levantou, a lanterna tremendo em sua mão. Ele olhou para Lucas e Mariana, os rostos pálidos e os olhos cheios de terror. Precisamos sair daqui, agora! Mas o túnel parecia ter outros planos. O chão sob seus pés começou a vibrar, não um tremor forte, mas uma vibração sutil que parecia vir do próprio subsolo. As paredes do túnel começaram a suar, e o cheiro metálico e fétido se tornou insuportável. Era como se o túnel estivesse respirando uma respiração pesada e profunda. E então a luz da lanterna de Mariana piscou, e a luz da lanterna de Lucas também.
Elas começaram a falhar, a ficar mais fracas, como se a escuridão do túnel estivesse drenando sua energia. O pânico subiu à garganta de Gabriel. Sem luz, eles estariam à mercê da escuridão e do que quer que vivesse nela. Eles estavam em um ponto profundo do túnel e a entrada parecia uma miragem distante. A visão do passado, os sussurros, os sons da picareta, tudo indicava que o túnel não era apenas um lugar de lendas, mas um portal para um pesadelo vivo. E eles estavam bem no meio dele. A fuga era a única opção, mas o túnel parecia não querer deixá-los ir. A perseguição. Invisível às lanternas, começaram a falhar de vez, piscando erraticamente e emitindo um brilho fraco e fantasmagórico. O pânico de Gabriel, antes contido pela razão, agora se manifestava em batimentos cardíacos acelerados e respiração ofegante. Eles estavam à beira da cegueira, à mercê da escuridão absoluta do túnel do medo. "Minha lanterna está acabando!" Mariana gritou, a voz fina de terror. A dela foi a primeira a apagar de vez, lançando-a em uma escuridão total, exceto pelo brilho fraco das outras duas. Lucas soltou um lamento. "A minha também! E as baterias extras não estão funcionando." Gabriel tentou desesperadamente trocar as baterias de sua própria lanterna, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia manuseá-las. A escuridão parecia se espalhar, engolindo os últimos resquícios de luz, e o túnel se tornou um poço de sombras. Foi então que os sussurros se transformaram. Eles não eram mais lamentos, mas uma cacofonia de vozes raivosas, um coro de gritos abafados que pareciam vir de todas as direções. Eram gritos de ira, de frustração, de agonia. Eram as vozes dos que morreram ali e agora pareciam estar furiosas com a presença dos vivos. Eles começaram a correr, tropeçando nas pedras soltas e na lama, desesperados para encontrar a saída. A cada passo, o pânico aumentava. A escuridão era uma barreira intransponível e o cheiro de morte se tornava insuportável. Mariana, que estava um pouco à frente, soltou um grito estridente. "Tem alguma coisa me puxando? Meus pés, não consigo me mover." Gabriel e Lucas se viraram, suas lanternas fracas tentando iluminar o chão. Mas não havia nada visível. Era como se uma força invisível estivesse agarrando os tornozelos de Mariana, puxando-a para baixo, para a lama. "Mariana, segura minha mão!" Gabriel gritou, estendendo o braço. Ela se esforçou para se soltar, o rosto contorcido de terror. "É frio, é gelado, me solta!" Lucas tentou ajudá-la, mas a força era tamanha que Mariana parecia estar colada ao chão. Ele podia ouvir os ruídos de algo se arrastando na lama, um som úmido e asqueroso que parecia vir debaixo de seus pés. De repente, a lanterna de Gabriel piscou uma última vez e se apagou, mergulhando-os na escuridão mais absoluta. O desespero se instalou. No breu total, os gritos de Mariana se intensificaram, misturados com sons de arranhões e grunhidos que pareciam vir de muito perto. Era como se criaturas invisíveis estivessem se aproximando, cercando-os na escuridão. Lucas, em pânico, começou a gritar e a chutar o ar, tentando afastar o que quer que estivesse ali. "Saiam de perto! Deixem a gente em paz!" Um barulho estrondoso ecoou pelo túnel, como se algo pesado tivesse caído na água, seguido por um mergulho. O som de Mariana, que antes era uma série de gritos, se transformou em um soluço distante, abafado, como se ela tivesse sido puxada para as profundezas. "Mariana, onde você está?" Gabriel gritou, a voz cheia de desespero. Ele estendeu as mãos no escuro, tentando sentir qualquer coisa, mas encontrou apenas o vazio. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador do que os gritos e os sons estranhos. Um silêncio mortal, que parecia absorver todo o som, toda a esperança. Mariana havia sumido, Lucas estava em prantos, agarrado a Gabriel. Ela se foi, eles a levaram.
O que é isso, Gabriel? O que é isso? Gabriel não tinha respostas. O túnel não era apenas um lugar assombrado. Era uma armadilha, uma criatura viva que se alimentava de suas vítimas. Ele podia sentir a presença de algo na escuridão. Algo que o observava, que o envolvia, que se aproximava lentamente. O ar estava gelado, pesado e o cheiro de decomposição era insuportável. Ele se lembrou das palavras de seu Joaquim. Ele se alimenta de medo, de pânico, de desespero. E eles estavam dando a ele um banquete. Precisamos sair daqui, Lucas. Agora. Não importa o que aconteça, precisamos correr, Gabriel disse, a voz embargada, mas com uma nova determinação. Ele sabia que a única maneira de sobreviver era resistir ao medo e tentar escapar. Mas sem a luz, a saída parecia uma impossibilidade. Eles estavam perdidos, cercados por uma escuridão viva e por criaturas invisíveis que pareciam estar brincando com eles, esperando o momento certo para o ataque final. A perseguição havia começado e eles eram as presas. A fuga desesperada, a escuridão, era um manto denso e absoluto que sugava qualquer vestígio de luz ou esperança. O desaparecimento de Mariana jogou Gabriel e Lucas em um abismo de desespero e pânico. O cheiro fétido, antes sutil, agora parecia envolver cada fibra do seu ser, um odor de terra molhada, mofo e carne em decomposição que grudava nas narinas e na pele. Era o cheiro da morte que permeava o túnel. Lucas estava em estado de choque, soluçando incontrolavelmente. Ela se foi, Gabriel, ela se foi. O que vamos fazer? Gabriel, apesar do pavor que o consumia, sabia que eles tinham que se mover. Ficar parados era a morte certa. Lucas, me escuta. Precisamos sair daqui. Confia em mim. Segura minha mão e não solta por nada. Ele estendeu a mão na escuridão e Lucas a agarrou com força. O tato era o único sentido em que podiam confiar. Gabriel começou a tatear as paredes do túnel, sentindo a umidade e as irregularidades da rocha. Cada passo era um risco, cada movimento um tropeço em potencial. Os sussurros voltaram, mais fortes do que nunca. Não eram mais apenas vozes, mas uma cacofonia de gemidos, choros e gritos de desespero, como se as almas presas no túnel estivessem se manifestando em fúria. Eram vozes de homens, mulheres e até crianças, todas ecoando a dor e a agonia de suas mortes. Era um coro infernal que parecia penetrar seus crânios, enlouquecendo-os. De repente, Lucas soltou um grito. Estão me tocando! Estão me tocando! Gabriel sentiu um puxão na mão de Lucas. O amigo parecia estar sendo arrastado para trás, apesar de Gabriel estar segurando-o com toda a sua força. O ar ficou ainda mais frio e um calafrio glacial percorreu o corpo de Gabriel. Ele podia sentir uma presença invisível, gelada e malevolente, tentando arrancar Lucas dele. Não, não solta! Luta, Lucas! Gabriel gritou, puxando o amigo, com todas as suas forças. Mas a força que puxava Lucas era inumana. Gabriel sentiu as unhas de Lucas arranhando sua mão. E então, com um som de rasgo, a camisa de Lucas se soltou em suas mãos. O grito de Lucas se tornou um som abafado, como se ele estivesse sendo sufocado. E depois, um baque. E o silêncio. Lucas também havia sumido. Gabriel estava sozinho na escuridão. O pânico o invadiu de tal forma que ele sentiu o ar sumir de seus pulmões. 2 vidas perdidas, em questão de minutos. O túnel havia devorado seus amigos um por um, sem deixar rastros, sem deixar esperança. As vozes no túnel se tornaram uma risada macabra, um coro de gargalhadas que parecia zombar de seu desespero. Eram risadas secas, guturais, que reverberavam pelas paredes, ecoando em sua mente. O túnel estava se divertindo com sua agonia. Ele caiu de joelhos, as mãos apertando a cabeça. O cheiro de decomposição era sufocante e o frio o fazia tremer incontrolavelmente.
O túnel era um monstro, um predador invisível, e ele era a próxima vítima, mas uma voz feminina, se destacou dos sussurros e das risadas. Era a voz de Mariana. Gabriel, fuja, corra, não deixe que ele te pegue. A voz era fraca, distante, mas era inegavelmente dela. E deu a Gabriel uma ponta de esperança, uma fagulha de coragem. Ele não podia desistir. Tinha que sair dali, custasse o que custasse. Tinha que honrar a memória de seus amigos, tentando escapar do inferno em que eles estavam presos. Ele se levantou, cambaleante, e começou a correr na escuridão. Ele não sabia para onde estava indo, mas corria, impulsionado pelo medo e pela urgência de escapar. Suas mãos esbarravam nas paredes úmidas e irregulares. Seus pés tropeçavam nas pedras. Ele sentia o ar gelado roçar sua pele, o som de algo se arrastando atrás dele, passos que não eram seus, respirações que não eram suas. O túnel parecia se alongar, as paredes se fechando sobre ele, a escuridão se tornando mais densa. Ele sentia o cheiro fétido se intensificar. O frio se tornando insuportável. Era como se o túnel estivesse apertando o cerco, brincando com ele antes de dar o golpe final. Ele ouviu um som diferente agora. Não era um sussurro, nem uma risada. Era um arrastar de correntes, pesado e lento, vindo de algum lugar à frente. E em seguida, um grito. Um grito que não era de pânico, mas de raiva e frustração. Um grito que parecia vir de uma criatura antiga e poderosa. Gabriel continuou correndo, o coração batendo descontroladamente. Ele tinha que chegar à luz, tinha que sobreviver. O túnel queria sua alma, mas ele não a daria. Ele seria o único a escapar. Ele sentiu algo roçar sua perna, gelado e escorregadio. Era como se algo estivesse se enrolando em seus tornozelos, tentando fazê-lo cair. Ele gritou e chutou no ar desesperado. A fuga desesperada de Gabriel era uma corrida contra a morte, contra a escuridão, contra o próprio túnel que parecia ter se transformado em uma criatura viva e maligna, sedenta por sua alma. Ele não sabia se conseguiria escapar, mas sabia que tinha que tentar. Ele era a última esperança de seus amigos, a última testemunha do terror que reinava no túnel do medo. A luz no fim do abismo o ar parecia rarefeito, a cada respiração um esforço agonizante. O cheiro de morte se tornou insuportável e o frio penetrava cada osso de Gabriel, como se ele estivesse sendo congelado de dentro para fora. Os sons da perseguição se intensificavam, o arrastar de correntes, os grunhidos guturais, o som de algo pesado se movendo na escuridão. Era como se uma criatura gigantesca e monstruosa estivesse em seu encalço, esperando o momento certo para o ataque final. Gabriel corria sem rumo, impulsionado pelo instinto de sobrevivência. Suas mãos esfolavam-se nas paredes irregulares do túnel. Seus pés tropeçavam nas pedras e na lama. Ele sentia o suor frio escorrer pelo seu rosto, misturado com as lágrimas de desespero e o gosto de terra na boca. A escuridão era uma entidade viva, que parecia se fechar ao seu redor, tentando sufocá-lo, engoli-lo por inteiro. Ele tentou gritar, chamar por ajuda, mas sua voz não passava de um sussurro rouco, abafado pelos sons demoníacos que o perseguiam. Ele sentia o hálito gelado da criatura em sua nuca, o cheiro metálico e fétido de sua presença. O túnel era um labirinto de horrores, e cada curva parecia levá-lo mais fundo em seu pesadelo. De repente, ele sentiu um puxão violento em seu ombro. Era como se uma mão invisível, forte e gélida o tivesse agarrado. Ele gritou desesperado e se debateu com todas as suas forças. O frio se intensificou no local do toque, como se o frio da morte estivesse se infiltrando em seu corpo. Ele conseguiu se desvencilhar, caindo no chão úmido e escorregadio. Ao se levantar, ele sentiu algo arranhar sua perna. Era como se garras
afiadas tivessem rasgado sua calça, deixando uma dor lancinante. Ele tentou tatear o local, mas a escuridão era impenetrável. O som da criatura se aproximava, mais forte, mais audível. Era um grunhido, um uivo de frustração, como se ela estivesse irritada com sua resistência. Gabriel sabia que não tinha mais tempo, e então, em meio à escuridão mais absoluta, uma pequena fresta de luz apareceu. Uma luz fraca, distante, mas inegavelmente ali. Era a luz do mundo exterior, a promessa de salvação. Com uma nova injeção de adrenalina, Gabriel se levantou e correu em direção àquela pequena fresta. Ele ignorou a dor na perna, a fadiga que o consumia, o medo que o paralisava. Ele só tinha um objetivo: alcançar a luz. Os sons da perseguição se tornaram ainda mais frenéticos. A criatura parecia estar furiosa, tentando alcançá-lo antes que ele escapasse. Ele ouvia o arrastar de correntes, os grunhidos, o som de algo se chocando contra as paredes do túnel. Era como se o próprio túnel estivesse se debatendo, tentando impedi-lo de sair. A luz se tornou um pouco maior, um pouco mais visível. Gabriel podia distinguir o formato da entrada, a silhueta das árvores lá fora. Ele estava perto, muito perto. Mas a criatura parecia se intensificar em sua perseguição. Ele sentiu o ar gelado, o cheiro fétido. Ele ouviu o som de uma respiração pesada, ofegante, bem atrás dele. Ele sentiu o toque gelado em seu calcanhar, tentando puxá-lo de volta para a escuridão. Com um último e desesperado esforço, Gabriel se jogou para frente. Ele sentiu a lama e as pedras sob seus pés darem lugar a algo mais firme. A grama úmida da floresta. O ar fresco da noite encheu seus pulmões, e o cheiro de mato e terra se misturou com o cheiro persistente de morte que ainda o envolvia. Ele estava fora do túnel do medo. Ele rolou no chão, ofegante, o corpo tremendo incontrolavelmente. A luz da lua cheia, antes ofuscada pela escuridão do túnel, agora parecia gloriosa, iluminando a clareira onde eles haviam parado antes de entrar. Ele se virou para olhar para a boca do túnel. Era uma escuridão ainda mais profunda agora, como se o abismo tivesse se tornado ainda mais voraz depois de ter sido desafiado. Ele podia sentir a presença de algo ali dentro, algo que o observava, que o amaldiçoava por ter escapado. E então ele ouviu. Não era um sussurro, nem um grunhido. Era um som de raiva, de frustração, de agonia. Era o som do túnel se fechando, o som da derrota da criatura que o habitava. Gabriel estava exausto, ferido, traumatizado. Seus amigos, ele sabia que eles não voltariam. Eles haviam sido consumidos pelo túnel do medo, presos para sempre em suas profundezas. Ele era o único sobrevivente, a única testemunha daquele horror. Ele se levantou lentamente, sentindo a dor lancinante na perna. Ao tocar o local, sentiu algo úmido e quente. Quando olhou para a mão, no fraco brilho da lua, viu que era sangue. 3 marcas profundas, como garras, estavam impressas em sua panturrilha. A criatura o havia alcançado, mesmo que por um instante. Era a prova física de que aquilo não havia sido um pesadelo. Era real. Gabriel mancava, lentamente de volta à trilha, longe do túnel que agora parecia estar se contraindo como um monstro ferido. Ele não olhou para trás. A imagem da escuridão do túnel, o cheiro de morte, os gritos de seus amigos, a sensação das garras em sua pele. Tudo isso estaria gravado em sua memória para sempre. O cético Gabriel havia sido quebrado, e em seu lugar surgiu um homem marcado, um sobrevivente de um horror indescritível. Ele sabia que jamais seria o mesmo. O túnel do medo havia levado seus amigos e havia deixado uma marca indelével em sua alma.
O amanhecer e o retorno à realidade, a caminhada de volta pela trilha escura, foi uma provação. Cada passo era um esforço. A perna de Gabriel doía latejantemente e o sangue continuava a escorrer, manchando sua calça. O cheiro fétido do túnel parecia impregnado em suas roupas e em sua pele. Um lembrete constante do horror que acabara de vivenciar. O ar da floresta, que antes parecia opressor, agora era um alívio, um sopro de vida, em contraste com o ar pesado e morto do abismo. Os sons da mata, o farfalhar das folhas, o canto dos grilos, o uivo distante de um animal, pareciam voltar à sua percepção, mas eram abafados pelo zumbido constante em seus ouvidos, o eco dos gritos, dos sussurros e da risada demoníaca do túnel. Ele olhava para trás a cada poucos segundos, esperando ver as sombras do túnel se estenderem, a criatura emergir e arrastá-lo de volta. Mas não havia nada, apenas a escuridão da floresta. Com o passar das horas, o horizonte começou a clarear, pintando o céu com tons de cinza e rosa. O amanhecer trazia consigo uma sensação de alívio, mas também de uma tristeza profunda e de uma realidade brutal. O sol nasceu, lançando seus primeiros raios sobre as montanhas de Minas Gerais, e com a luz, aterrorizantes detalhes se revelaram. Ele finalmente avistou o carro, estacionado na beira da estrada de terra, perto do armazém de seu Joaquim. A visão do veículo, um pedaço de seu mundo normal, trouxe uma onda de emoções avassaladoras. Alívio por ter chegado, mas também uma dor lancinante pela ausência de Lucas e Mariana. Ele abriu a porta do carro, o som do clique metálico parecendo absurdamente alto no silêncio da manhã. Ao se sentar no banco, a luz da manhã revelou o que ele tanto temia ver. Suas roupas estavam rasgadas, sujas de lama e sangue. A ferida em sua perna, as 3 marcas de garras, eram profundas e avermelhadas, inchadas e pulsando de dor. A pele, ao redor da ferida, estava pálida e fria. Ao lado do banco do passageiro, a câmera de Lucas estava caída. Gabriel a pegou, as mãos tremendo. Ele viu a tela quebrada, a lente embaçada. Ele tentou ligá-la, mas a câmera estava morta. O túnel havia se recusado a ter seus segredos registrados, a ter sua verdade revelada ao mundo. Ele dirigiu de volta para Belo Horizonte em um estado de torpor, a dor física misturada com a dor emocional e o trauma psicológico. O caminho, que antes parecia vibrante e cheio de vida, agora era apenas uma sucessão de paisagens borradas. Ele não conseguia tirar da mente os rostos de seus amigos, seus gritos de desespero, o som da risada do túnel. Ao chegar em sua casa, ele se olhou no espelho. Não era mais o mesmo Gabriel. Seus olhos, antes cheios de um brilho cético e confiante, agora estavam fundos, marcados por olheiras escuras e por um medo que ele nunca imaginou ser possível. Sua pele estava pálida, seus cabelos sujos e emaranhados, a face de um homem que havia visto o inferno e voltado. A notícia do desaparecimento de Lucas e Mariana se espalhou rapidamente. A polícia de São Judas do Rio Doce foi acionada e uma equipe de busca foi enviada para o túnel do medo. Gabriel contou sua história em detalhes, mas sua voz era embargada e a lógica de sua narrativa parecia desabar quando ele tentava explicar o inexplicável. A polícia, claro, ficou cética. Eles atribuíram o desaparecimento a um acidente, um desabamento, talvez um encontro com animais selvagens. A história de Gabriel sobre vozes, visões e uma criatura invisível foi recebida com desconfiança. Ele era um jovem traumatizado, em estado de choque. As buscas no túnel foram infrutíferas. Nada foi encontrado. Nenhuma câmera, nenhum pertence, nenhum rastro de Lucas ou Mariana. Era como se eles tivessem sido engolidos pela própria terra. O túnel do medo havia mantido seus segredos e havia adicionado mais 2 almas à sua coleção: Gabriel
Tentou seguir em frente, mas a experiência o havia marcado para sempre. Ele não conseguia dormir sem ter pesadelos com a escuridão do túnel, com os gritos de seus amigos, com as garras invisíveis que o perseguiam. O cheiro de morte o seguia, mesmo quando ele estava longe do túnel. Ele tentou buscar ajuda, mas como explicar a um psicólogo que ele havia sido perseguido por uma entidade invisível em um túnel assombrado? Ele desistiu do jornalismo. A busca pela verdade, que antes o motivava, agora parecia fútil diante da realidade do que ele havia testemunhado. Ele passou a se dedicar a pesquisar sobre lendas urbanas, sobre o inexplicável, sobre os cantos escuros do mundo onde a ciência não conseguia explicar. Ele se tornou um estudioso do oculto, buscando respostas para o que havia acontecido a ele e a seus amigos. E a cada noite, quando a escuridão caía, Gabriel podia sentir o túnel do medo. Ele podia sentir sua presença, seu chamado silencioso, a promessa de que ele não estava realmente livre. Ele sabia que o túnel não havia esquecido dele e que um dia, talvez, ele voltaria para cobrar sua dívida. Ele havia escapado, mas não havia se libertado. O túnel do medo havia se tornado uma parte dele, uma cicatriz em sua alma que jamais se apagaria. O legado do túnel e o convite do medo à história de Gabriel, a história do túnel do medo, se tornou uma lenda por si só, sussurrada em São Judas do Rio Doce e nos arredores. Alguns diziam que ele enlouqueceu, outros que ele foi salvo por um milagre. Mas aqueles que viviam perto do túnel, que sentiam a umidade e o frio que emanavam dele, sabiam a verdade. Eles sabiam que o túnel era uma entidade, uma criatura faminta, que se alimentava do pânico e da descrença, e que Gabriel havia sido um dos poucos a escapar de suas garras. Os anos se passaram. Gabriel, agora mais velho e com o rosto marcado pela experiência, nunca mais voltou a São Judas do Rio Doce. Mas a história do túnel do medo continuou a ecoar, ganhando novas camadas, novos detalhes e alimentando o medo naqueles que se atreviam a se aproximar de sua boca escura. O túnel, por sua vez, permaneceu lá, uma cicatriz na paisagem, um monumento ao terror. A vegetação densa o cobria. As pedras continuavam a escorrer água, e o silêncio lá dentro era apenas interrompido pelos sussurros das almas presas e pela respiração pesada da criatura que o habitava. As lendas persistiam, e a cada desaparecimento, na região, o Túnel do Medo era o primeiro nome a vir à mente, e é por isso que essa história, a história do Túnel do Medo, precisava ser contada. Porque há lugares no nosso mundo que desafiam a lógica, que se recusam a ser explicados pela ciência e que guardam segredos tão sombrios que a própria escuridão parece ter nascido ali. Lugares onde o medo se torna palpável, onde a linha entre a realidade e o pesadelo se desfaz, e onde as almas perdidas ainda buscam por paz. E aí, rastros do medo. Sentiram o arrepio? Essa foi a história do Túnel do Medo, um lugar onde a escuridão não é só a ausência de luz, mas algo que respira, que sussurra, que te persegue. Se você chegou até aqui, é porque o medo te chamou e você atendeu. E se você gostou dessa jornada arrepiante, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. E o mais importante, se inscreva no canal Rastros do Medo, para não perder nenhuma de nossas investigações no mundo do inexplicável. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo terror surgir por aqui. E para continuar essa experiência de arrepiar, tem outro vídeo aqui do Rastros do Medo que está aparecendo na tela. Agora mesmo, clica lá e prepare-se para mais uma dose de suspense e terror. A gente se vê nos próximos Rastros do Medo.